Fala, meus amigos, terça-feira, mais um Carregando a Cruz. E hoje, em vez de fazer um devocional, eu quero tratar aqui um pouco sobre sobre o texto, que Paulo fala que a mulher deve ficar calada na igreja. Como tratar isso? Bom, esse questionamento foi feito no último domingo, na Escola Bíblica Dominical. Aqui na igreja, a última lição da Escola Bíblica Dominical costuma ser em classe única, entre jovens e adultos, As crianças, adolescentes saem para suas classes e os jovens e adultos ficam na igreja em uma classe única. E esse último domingo foi eu que ministrei. E nós estávamos encerrando a revista sobre o Evangelho de Lucas, Nós usamos a revista da Betel, tá? E a última lição que foi ministrada é Mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição. E aí nós tratamos sobre a importância delas terem sido as primeiras testemunhas. Deixa eu passar, senão não atrapalha demais, eu não escuto o que eu estou falando. Muito bem. Então, nós tratamos da importância delas terem sido as primeiras testemunhas. Por que elas foram? Porque elas buscaram, então a importância de buscar a Deus e a importância de nós seguirmos esse exemplo. Quando elas vão buscar a Deus, vão no túmulo, ver Jesus, elas estavam correndo riscos, tá? Estava todo mundo escondido. Jesus tinha sido crucificado, condenado, E se elas fossem vistas ali e tal, elas poderiam ser presas e tal, interrogadas e assim por diante. Mas mesmo assim elas foram. A importância da gente ter esse compromisso com Cristo. Falamos disso. A importância das mulheres no ministério de Cristo, enfim. Claro que o comentarista aqui, ele quis trazer exatamente isso, que a mulher tem uma importância muito grande, ele quis trazer exatamente essa reflexão, que as irmãs também são exemplo na fé, E podem estar à frente, devem, enfim, Muito bem. E aí no final da aula, uma irmã levantou a mão e me fez uma pergunta. Ela falou assim, olha, como é que você explica, então, Paulo mandar as mulheres ficarem caladas na igreja? Porque eu tratei, eu coloquei a minha posição de que a Bíblia é o livro menos machista que existe. Poxa, Marcelo, veja bem, a Bíblia foi escrita em um contexto de machismo muito forte, em que o homem tinha poder de vida e morte sobre a mulher. E aí você dizer que na Bíblia a mulher ser tratada como pessoa, você tem no Antigo Testamento vários exemplos, Miriam, Ruth, Esther, que são mulheres ali notáveis, Débora como juíza em Israel, mulheres notáveis. E aí você vê que é só em Israel. As outras nações tratavam a mulher como coisa, como objeto. De fato, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 17, iguala a mulher. Não cobiçarás a casa, o boi, o servo, a serva, nem a mulher do teu próximo. De fato, ali é uma noção de propriedade. Mas me parece que é muito mais uma questão de linguagem que Deus usa, ok? Muito mais uma questão de linguagem. Porque era o linguajar normal das pessoas ali naquele momento, tá? E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus no Antigo Testamento, a mulher é pessoa. Deus trata a mulher como uma pessoa que pode ser abençoada, que pode ser usada e que é usada por Ele em vários momentos. E aí, nesse momento, no final da aula, a irmã me fez essa pergunta. Então, como que você explica Paulo mandar as mulheres ficarem caladas? Vamos ler o texto. De novo, revista atualizada, tá? A minha tradução. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35. Paulo diz assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Bom, o que a lei determina? A lei determina que os sacerdotes serão homens. É isso que a lei determina, tá? Daí para frente, a lei não determina nada, tá? Então, o sacerdote vai oferecer o sacrifício, o sacerdote vai fazer a leitura da lei, Enfim, é isso que a Bíblia determina. E é o que eu falei lá também, no domingo. O machismo que vem depois é por interpretação da Bíblia, interpretação errada da Bíblia, Então se criou esse costume das mulheres não falarem nada na igreja. Marcelo, isso significa que hoje a mulher não pode ensinar na igreja? Eu penso que não. Eu acho que a mulher tem tanta capacidade de pregar nas igrejas quanto o homem, tá? Inclusive, com muita sinceridade, aqui na Assembleia, as mulheres pregam nos cultos,
E eu vi irmãs pregando aqui que a mensagem me impactou, me edificou de maneira tremenda, tá? Melhor que muito obreiro, né? Me perdoe os obreiros, né? Mas pregaram melhor do que muito obreiro, né? Eu vi jovens, moças pregando na minha antiga igreja, em reuniões de jovens, que não pensam, né? Então, assim, é importante a gente entender que aqui Paulo não está dizendo que não pode pregar, ok? Por quê? E aqui que vem. Duas coisas. A regra é que a Bíblia ela tem que ser entendida literalmente. Tá? Os textos bíblicos, principalmente das cartas doutrinárias, nós temos que prezar pela interpretação literal. Então, esse mandamento aqui valia, literalmente, as mulheres tinham que ficar caladas. Agora, para eu entender isso e não fazer uma doutrina doida em cima disso, preciso entender o contexto. Será que esse mandamento é para todo mundo? Ou é para aquele contexto? Tá? Eu acho que é para aquele contexto. Ok? Por quê? Primeiro, que ele está falando aqui da ordem no culto. Tá? E nós estamos em um momento de transição do culto judaico para o culto cristão. E nós temos ali misturado um monte de gente. Pagãos, pessoas legalistas que acham que só cumprindo a lei vão ser salvas, pessoas nominalistas que acham que simplesmente serem da descendência está garantido o céu, ou seja, eu tenho sangue israelita, o céu está garantido, isso é nominalismo. Tá? Temos pessoas de fato piedosas, convertidas a Deus, que entenderam a graça. Temos ali pessoas que se opõem ao evangelho, tá? Igualzinho hoje. Né? Pessoas que idolatram a própria liberdade e acham que a graça, quando a palavra fala que a graça traz a liberdade, Paulo escreve também aos Coríntios dizendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. As pessoas acham que é tudo lícito e está tudo certo. Se a minha consciência não me condena, então está tudo certo e blá blá blá. Essas pessoas idolatram a própria liberdade. Né? Essas pessoas também estão em pecado. Então você tinha de tudo ali, de tudo. Então o que Paulo está prezando ali é a ordem do culto. E a cultura naquele momento judaica era de que a mulher não podia ministrar nem falar nada no culto. A cultura pagã também era de extremo machismo, né? Extremo sexismo. Separado, a mulher é menor que o homem. Ok? Então o que Paulo faz? Ele fala assim, olha, se você quer aprender, se a mulher quer aprender, você, marido, deve ensiná-la. Porque além disso tudo, se criou uma ideia de que a mulher não deveria ser ensinada, não deveria ter instrução nenhuma. Muitas sequer sabiam ler e escrever. Né? Então o conhecimento ficava detido só na mão dos homens. Então o que Paulo está fazendo ali é um movimento de contracultura. Enquanto o entendimento errôneo deles dizem que a mulher não deve aprender nada, Paulo fala assim, olha, você deve ensiná-la. Se ela quiser aprender, você deve ensiná-la. Mais um ponto em que a Bíblia não se mostra machista, mas ela se mostra contra a cultura. É uma característica muito clara da palavra de Deus. Né? Então o que Paulo está dizendo ali, ele falou, olha, ensine, não deixe a sua mulher sem conhecimento, não deixe a sua mulher sem entender a palavra de Deus. Mas por que ele mantém a proibição de falar no culto? Ora, muito simples. Nós sabemos que em Jerusalém havia o pátio das mulheres, as mulheres ali cultuavam. Tá? O que Paulo faz aqui não é um sexismo ou um machismo. Paulo ele simplesmente não vai com tudo. Vão com calma. Né? De fato, há uma cultura, até mesmo em Israel, de que a mulher não deveria cultuar junto com o homem. Em Corinto, pelo que parece aqui, cultuavam juntos. Né? E aí eu ainda vou colocar a mulher para falar na igreja. Eu vou gerar problema para o lar, para o marido, para ela, enfim. E além disso, em Corinto, tinha as mulheres que eram sacerdotisas. Lá, esqueci o nome lá da deusa. Mas eram sacerdotisas, alguns eram prostitutas cultuais. Né? Esses cultos pagãos, as mulheres participavam e oficiavam até em práticas sexuais. Né? Eram as chamadas prostitutas cultuais. Então, veja só, para não misturar as coisas, Paulo proíbe, para não gerar escândalo na cidade, tá? Tanto em judeus mais legalistas, quanto na própria cidade, em que tinha mulheres como sacerdotisas sendo aquelas que davam escândalo, né? Que faziam aquele monte de bobagem lá nos seus cultos pagãos. Então, é uma maneira de preservar a igreja e de não criar muito tumulto. Mas ele já começa dizendo, olha, ensine sua esposa, ensine a mulher. Né? Não é para deixar ela sem conhecimento,
sem aprender, sem entender as coisas de Deus. Portanto, a palavra de Deus, a meu ver, é o livro menos machista da história. Ele sempre mostrou a mulher com uma participação muito clara, muito importante em toda a história da palavra de Deus. Tá? Sara, a esposa de Abraão, Rebeca, todas tiveram uma participação extraordinária no projeto de Deus. Né? Rebeca ao orientar Jacó, né? Ela, olha, tem uma profecia. Deus já falou que o maior vai servir o menor. Uma profecia ali na hora certa, no momento correto, né? Então, assim, tudo isso, Deus, em toda a história, Deus usou as mulheres. Então, dizer que a Bíblia é machista é uma bobagem, tá? Então, esse vídeo aqui é para comentar isso e ter a oportunidade de dizer que a Bíblia é o livro menos machista da história. Eu gostei muito desse questionamento da irmã, que me permitiu mostrar em mais um texto que a Bíblia não tem nada de machista. A Bíblia é a palavra de Deus e o nosso Deus, ele não é Deus de homens, ele não é Deus de mulheres, ele é o Deus de toda a humanidade. Louvado seja o teu nome. Espero que esse vídeo contribua com a sua fé, te dê aí subsídio para você responder os questionamentos que nos cercam diariamente. Um grande abraço, que Deus o abençoe.